Olá, meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que bom poder estar mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que Deus quer. E este estudo é muito importante, que nos debrucemos sobre ele, porque nós precisamos saber o que é que Jesus espera de nós, o que é que o Todo-Poderoso Deus espera de nós. Nosso estudo então vai abordar o tema, a igreja que Deus quer, sobre 3 aspectos. O amor como essência da vida da igreja, porque o amor é a essência de Deus, como disse o poeta João Alexandre. A unidade do Espírito entre os irmãos e a unidade de Deus na igreja, que é o último assunto a ser tratado. Bom, ser cristão é cumprir a palavra de Deus, obedecer os princípios da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor para nós, como igreja de Jesus. Não há como ser cristão vivendo em dissonância, em contrariedade ao que a Bíblia ensina. Não há possibilidade de viver o cristianismo dessa maneira. Ser cristão é mais do que frequentar um templo religioso ou ser membro ativo de alguma denominação cristã. É muito mais do que isso. Ser cristão é viver a doutrina, é viver a essência do cristianismo. Por isso esses 3 pilares são tão importantes para a vivência da igreja. O nosso primeiro assunto é o amor como essência. Por quê? Porque, irmãos, não há possibilidade de o ser humano alcançar a comunhão que Deus projetou para a igreja sem esse amor. Deus projetou para a igreja uma comunhão com Ele e uns com os outros, e nas nossas forças e nos nossos méritos é impossível viver essa comunhão. Nós precisamos seguir pelo caminho do amor, que é o caminho de Deus, uma vez que 1 João 4, versículo 8, nos ensina muito claramente que Deus é amor. Então, não só o amor faz parte da essência de Deus ou do caráter de Deus. O amor é a essência fundamental do ser de Deus. Deus é amor. Então, Ele, acima de tudo, espera que os seus filhos tenham essa essência também no seu caráter. Tenham o amor como característica premente, predominante no seu estilo de vida. Bom, o que é o amor de Deus? O amor segundo a Bíblia. E isso é muito importante a gente entender, porque há muitos conceitos filosóficos e ideológicos acerca do amor, sobretudo ideológicos. E nós precisamos, então, buscar o conceito bíblico, o conceito de Deus. Para nós, quem conceitua e define o que é amor é o Deus Todo-Poderoso, que disse para nós o que é esse amor na Escritura que ele revelou ao seu povo. É importante demais que nós sempre nos debrucemos sobre a palavra de Deus para poder conhecer esse amor, para poder entender esse amor e para poder também saber como alcançar esse amor, buscar esse amor para a nossa vida, para que ele seja uma realidade em nós. E o amor, que é uma palavra muito subjetiva, ou seja, cada indivíduo pode dar a sua definição pessoal de amor, ele precisa ser conceituado a partir da palavra de Deus. O amor bíblico, ele se caracteriza, entre outras coisas, por 3 aspectos. O primeiro deles é a humildade. O amor se caracteriza pela humildade. A humildade é inerente ao ser de Deus, porque o que era o ser humilde? É alguém que não se sobrepõe a ninguém, que não se impõe a ninguém, que trata os outros com igualdade, com respeito, com equidade, ainda que ele seja superior. Ainda que os outros lhe atribuam respeito e superioridade, ainda que essa superioridade exista, o humilde, ele não usa isso como poder de barganha. Ele trata os outros com a mesma dignidade, com a mesma igualdade, com o mesmo amor e com o mesmo respeito. Então, a humildade, que é inerente ao ser de Deus, porque Deus nos trata assim, com
um amor incondicional, com respeito incondicional. Deus respeita a nossa vontade, mesmo quando a nossa vontade contraria a dele. Daqui a pouco é outra característica do amor que nós vamos falar. Então, o amor é expresso na igreja por um sentimento que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, que resulta no preferir o outro em honra. O que é preferir o outro em honra? É considerar o outro melhor do que eu? Não, não melhor, mas honrá-lo como alguém igual a mim. Eu gosto de ser honrado e eu preciso então oferecer essa honra. A honra que eu desejo ter, receber, é a honra que eu preciso dar. Nesse sentido, a humildade se caracteriza, né, como sentimento e prática na vida da igreja. Outra característica do amor é a mansidão. O que é a mansidão? Mansidão não é passividade. Mansidão não é uma pessoa pacata meramente, né? Uma pessoa que se cala diante dos outros para evitar o problema, para evitar o conflito. Não, isso não é mansidão. Isso pode ser outras coisas, talvez covardia, medo, baixa autoestima, sei lá, qualquer outra definição que você possa dar, mas não a definição bíblica de mansidão. Mansidão é a força de caráter que nos leva a conquistar a terra, a herdar a terra, como Jesus, nosso Senhor, ensina em Mateus 5, no Sermão do Monte, que os mansos herdarão a terra. Então, a mansidão é a força de caráter que nos leva a herdar a terra sem o uso de outros tipos de força, como a força física, a força bélica ou qualquer outra espécie de força humana. Então, o que é alguém manso? É alguém que em seu caráter é forte, que em seu caráter se apresenta como uma pessoa que tem convicções, que tem valores, que não os negocia, que não muda, mas que mantém sua humildade como característica essencial e, portanto, não sobrepõe os seus valores aos outros e conquista os outros por ser quem é e pelos valores que possui. Isso é característica da mansidão como parte do amor que deve ser expresso pela igreja. Esse amor, que é o amor de Deus, ele demanda humildade, ele demanda mansidão e ele demanda longanimidade. Ora, o que é a longanimidade? A palavra longanimidade, na língua grega, que é macrotomia, ela é a fusão de duas palavras, né? Macro, que a gente já conhece bem, se refere ao que é grande, ao que é extenso, né? E tumia, que se refere a sentimentos, desejos, ou capacidade de lidar com sentimentos. Então é uma pessoa que tem poder sobre os seus sentimentos, um grande poder sobre os seus sentimentos. Longânimo é aquele que é longo em sua paciência, é longo em sua calma, em sua paz. Isso é a longanimidade, é a característica divina que suporta o pecado da humanidade, mesmo não concordando ou aceitando esse pecado. Porque pense, se o Senhor fosse punir os seres humanos imediatamente após os seus pecados, todos nós estaríamos perdidos. Portanto, Deus é extremamente longânimo, é uma característica do amor de Deus. Ele suporta os nossos pecados, mesmo não concordando e não aprovando a nossa conduta, dando-nos a oportunidade de arrependimento e retorno a Ele. Essa característica também deve fazer parte do amor da vida da igreja, como essência da igreja. A igreja tem que ser misericordiosa, longânima. A igreja tem que ter uma capacidade de lidar com os erros dos mais fracos, sem, de maneira alguma, emitir juízo sobre eles. Julgar as questões, tratar os erros, isso é essencial, mas não julgar o indivíduo. A igreja, seguindo o modelo de Deus, deve julgar e condenar o pecado e não o pecador. Olha como Deus foi longânimo conosco. Deus julgou e condenou o nosso pecado em Cristo, mas não nos condenou como pecadores. Nós somos pecadores plenamente perdoados por Deus, porque os nossos pecados foram julgados e condenados em Cristo. A igreja também precisa ter essa postura, julgar o pecado do irmão, condenar esse pecado, condenar o erro, mas, sob hipótese alguma, julgar e condenar o pecador, mas tratá-lo com longanimidade, com paciência, buscando resgatá-lo, restaurá-lo à comunhão do povo. Talvez, em alguns momentos,
seja necessário até um afastamento, um desligamento da comunhão por um tempo, a fim de que essa pessoa seja tratada espiritualmente e depois possa voltar fortalecida e ainda mais fortalecida do que quando no seu início. Logo, este é o amor que deve ser a essência da vida da igreja. Uma igreja em que todos os irmãos são humildes, tratam uns aos outros com igualdade e com respeito, em que todos os irmãos são mansos, ou seja, conquistam o outro pela força do seu caráter e não pela força do medo, do argumento, do grito, né? Do argumento do grito, ou qualquer outra espécie de força humana, e onde os irmãos são longânimos, em que os irmãos são extremamente pacientes com aqueles que erram, julgando e condenando o pecado, mas sob hipótese nenhuma julgando e condenando o pecador, mas buscando tratá-lo e resgatá-lo para a presença de Deus. Por isso, nós chegamos ao segundo ponto do nosso estudo, que é a unidade do Espírito. O que é a unidade do Espírito? Ora, o Espírito Santo, ele é um só. E ele habita em todos os crentes. Então, o mesmo Espírito que habita aqui, habita aí. Em você, na sua família, nos irmãos da nossa igreja. Né? Então, mesmo que nós sejamos pessoas completamente diferentes em nossos gostos, em nossas características, o Espírito Santo, que é um só, mora em nós, porque ele é Deus onipresente, e o Espírito Santo em nós é quem nos guia, nos aponta para o princípio de governo que todos buscamos por causa dele, que é o governo do reino de Deus, a Basileia, o reino de Deus, que não é um reino meramente geográfico, mas um domínio do Senhor sobre os homens, sobre as suas vontades, sobre os seus prazeres, e esse domínio não por tirania, mas porque os homens se submeteram a Deus por conhecer e reconhecer o seu amor, conhecer e reconhecer a sua misericórdia, a sua longanimidade. Então a unidade do Espírito faz com que os crentes tenham uma condição plena de andarem juntos, de viverem no mesmo propósito, de se amarem, de estarem em plena comunhão por causa do mesmo Espírito. Irmãos, é inconcebível que aqueles que declaram ter o mesmo Espírito não tenham comunhão uns com os outros, não amem uns aos outros, não respeitem uns aos outros, não conversem, tenham ódio, raiva ou qualquer coisa de uns aos outros. Isso é inconcebível. Por quê? Porque o Espírito que está aqui é o Espírito que está lá, então a comunhão, deve haver comunhão, porque o Espírito não se separa de si mesmo, e ele mora em nós e guia as nossas vidas. A palavra do nosso Deus, em Isaías, nos ensina uma verdade muito maravilhosa acerca disto. Isaías 30, 21, a palavra do Senhor, olha só que coisa maravilhosa, diz assim: quer desvies à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segue-o já. Veja bem que coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos ensina. O Espírito Santo é a voz que nos guia. Por isso ele está atrás de nós, nos guardando e nos apontando o caminho. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. Ser guiados pelo Espírito é ser guiados por essa palavra, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, é de suma importância que nós cultivemos a unidade do Espírito, que a igreja cultive a unidade do Espírito sempre, porque a igreja de Jesus deve manifestar comunhão, a vida de comunhão entre os cristãos. Irmãos, nós não somos igreja, nós podemos ser membros de uma organização religiosa, mas a igreja de Jesus, que está dentro das denominações, ela é composta de um povo que vive em comunhão, não de outra forma. Amém? E por fim, o nosso terceiro tópico fala da unidade de Deus na igreja. Ora, Deus é o Senhor da igreja. Deus é trino, Pai, Filho, Espírito Santo, e vive em perfeita unidade. Na salvação, a unidade da Trindade é projetada na igreja. Ou seja, há comunhão entre todos os santos, como nós falamos da unidade do Espírito, há perfeita comunhão entre todos os santos e entre as diversas comunidades da igreja de Jesus espalhadas sobre a terra, independente da denominação em que essa porção da igreja de Jesus esteja presente. A comunhão é sempre a marca desta igreja, que é a igreja de Jesus. A unidade da fé. Efésios 4,13 nos ensina sobre esse valor tão precioso,
que é a unidade da fé que une a igreja de Jesus. E essa unidade da fé capacita a igreja a viver de forma digna da nova vida em Jesus, espelhando a Trindade em nossos relacionamentos. Ou seja, em nossos relacionamentos, nós devemos espelhar a Trindade, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo vivem em perfeita comunhão, vivem em perfeita harmonia, em um só propósito. Aqueles que são cheios do Espírito Santo devem viver assim. Então, a comunidade expressa a Trindade, ou seja, eu com os meus irmãos devemos viver em perfeita comunhão, em harmonia e num só propósito, que é o propósito de Deus para a glória do seu nome. Logo, os mandamentos do Novo Testamento, irmãos, eles são impossíveis de ser obedecidos sem a ação de Deus em nós. Porque, veja bem, é muito difícil perdoar determinados atos. É muito difícil perdoar determinadas atitudes. Você pode enumerar aí as que você tem dificuldade de perdoar, eu tenho as minhas, e há umas que, no geral, quase todos têm dificuldade em perdoar. É muito difícil isso. Mas é possível, por meio do Espírito Santo em nós, que nos dá condições de vivermos essa unidade de Deus na igreja. Então, dizer o mesmo, viver sem divisões, estar unidos no mesmo sentimento e parecer, combatendo juntos pela fé do Evangelho, é impossível se não for por meio do Espírito Santo em nós. Porque dizer o mesmo significa que nós temos uma mesma palavra, que é a palavra de Deus, que determina nossas conversas. Viver sem divisões significa que quando meu irmão me ofender, eu vou perdoá-lo. Quando eu ofender o meu irmão, ele vai me perdoar e nós vamos manter a comunhão e continuar andando juntos, sem divisões. Por quê? Porque nós ofendemos a Deus severamente e ele nos perdoou por meio do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Jesus, nosso Senhor, morreu em favor dos nossos pecados contra Deus. E Deus reatou a comunhão conosco, mesmo sendo nós os grandes ofensores. Ele veio ao nosso encontro para restabelecer a comunhão. Então, mesmo que alguém tenha te ofendido, se você é um cristão cheio do Espírito Santo, você vai atrás dessa pessoa para restabelecer a comunhão. Não para se impor, para dizer, olha aqui, como eu sou muito humilde, eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo. Não, isso aí é arrogância travestida de humildade. Mas é realmente com humildade dizer, meu irmão, independente do que tenha acontecido entre nós, eu te perdoo. E se em alguma coisa também te ofendi, peço que me perdoe, porque a nossa comunhão é o que mais importa para que possamos juntos entrar nos céus. Eu não quero errar o céu por falta de amor. Então, essa é a proposta do Evangelho. Viver sem divisões, estar unidos no mesmo sentimento e parecer, ou seja, numa mesma visão, que é a visão do Evangelho, e combatendo juntos pela fé. Essa é a essência do ser igreja, e essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja que ama. Uma igreja que ama, manifestando humildade, mansidão e longanimidade. Uma igreja que vive na unidade do Espírito, no mesmo propósito, no mesmo coração. E uma igreja que vive na unidade de Deus. Uma igreja que comunga com os demais irmãos em outros lugares. E uma igreja que dentro de si mesma revela o caráter de Deus em si, perdoando e sendo perdoado. Enfim, eu espero em Deus que esse estudo tenha sido útil e abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus, e até a semana que vem.